Bom dia a todos, gratidão pela presença. Vamos iniciar hoje o capítulo 43, a ressurreição de Sri Yukteswar. Senhor Krishna, a gloriosa forma do Avatar, apareceu num brilho tremeluzente quando eu me encontrava sentado em meu quarto, no Regent Hotel de Bombaim. Fulgurando sobre o telhado de um alto edifício, do outro lado da rua, a inefável visão manifestou-se repentinamente enquanto eu contemplava a paisagem da minha janela aberta no terceiro andar. A divina figura acenou para mim, sorrindo e inclinando a cabeça em cumprimento. Como eu não conseguisse compreender a exata mensagem do Senhor Krishna, ele se foi com um gesto de bênção. Maravilhosamente elevado, senti que a aparição era o presságio de algum evento espiritual. Minha viagem ao Ocidente estava, no momento, cancelada. Eu me comprometera a fazer diversas conferências em Mumbai antes de partir em nova visita a Bengala. Sentado em minha cama no hotel de Mumbai, às 3 horas da tarde de 19 de junho de 1936, uma semana após a visão de Krishna, tive minha meditação interrompida por uma luz beatífica. Diante de meus olhos abertos e atônitos, o quarto inteiro transformou-se num mundo estranho. A luz do sol foi transmutada em esplendor sobrenatural. Fui arrebatado por ondas de êxtase ao contemplar a figura de Sri Yukteswar em carne e osso. Meu filho, falou o mestre com ternura e um sorriso encantador no rosto. Pela primeira vez em minha vida, não me ajoelhei a seus pés para saudá-lo, mas avancei no mesmo instante para apertá-lo em meus braços ansiosamente. Momento dos momentos. A angústia dos meses anteriores tornou-se imponderável comparada à bem-aventurança torrencial que agora descia sobre mim. Mestre meu, bem-amado do meu coração, por que me deixou? Atribuo a minha incoerência ao excesso de alegria. Por que permitiu que eu fosse ao Cumbamela, com que amargura veio me recriminando por ter ido? Eu não quis interferir em sua leve expectativa de conhecer o local de peregrinação onde encontrei Babaji pela primeira vez. Deixei-o apenas por um breve momento. Não estou com você de novo? Mas é o Senhor, mestre, o mesmo leão de Deus? Está usando um corpo igual ao que enterrei sobre as cruéis areias de Puri? Sim, meu filho, sou o mesmo. Este é um corpo de carne e osso. Embora eu o veja como etéreo, para sua vista é físico. Dos átomos cósmicos, criei um corpo inteiramente novo, exatamente igual ao corpo físico do sonho cósmico que você colocou sob as areias oníricas de Puri, em seu mundo onírico. Em verdade, ressuscitei, não na Terra, mas num planeta astral. Seus habitantes estão mais bem capacitados que a humanidade terrena para seguir os meus altos padrões. Algum dia você e seus queridos que alcançarem a elevação lá estarão comigo. Guru imortal, conte-me ainda mais. O mestre deu uma risadinha jovial. Por favor, querido, disse, não quer afrouxar um pouco o teu abraço? Só um pouquinho. Eu estivera abraçando com uma pressão de polvo. Senti o mesmo odor suave, aromático e natural que fora característico de seu corpo terreno. O emocionante contato de sua carne divina ainda persiste na parte interna de meus braços, nas palmas de minha mão, sempre que relembro aquelas horas gloriosas. Assim como os profetas são enviados à terra para ajudar os homens a esgotar seu karma físico, também Deus me enviou
para servir como salvador em um planeta astral, explicou Cyril Kutsar. É chamado Iranialoka, ou planeta astral iluminado. Lá eu auxilio seres adiantados a esgotar o seu karma astral e se libertarem, portanto, dos renascimentos astrais. Os residentes de Iranialoka têm elevado desenvolvimento espiritual. Todos adquiriram, em sua última encarnação terrestre, o poder conferido pela meditação de abandonar conscientemente o corpo na hora da morte. Ninguém pode entrar em Iranialoka se não tiver na Terra passado do estado de Sabikalpa Samadhi para o estado superior de Nirvikalpa Samadhi. É uma nota explicando que Sabikalpa Samadhi, o devoto alcançou a percepção de sua união com o espírito, mas não pode manter sua consciência cósmica, exceto no estado imóvel de transe. Por meditação contínua, atinge o estado superior de Nirvikalpa Samadhi, no qual pode movimentar-se livremente pelo mundo sem perder a percepção de Deus. Em Nirvikalpa Samadhi, o yogi dissolve os últimos vestígios de seu karma material ou terreno. Contudo, ainda pode possuir certo karma astral e causal para esgotar, e por isso assume corpos astrais e depois causais, em esferas de vibração mais elevada. Então, para libertarem totalmente a sua alma de todos os traços de karma astral, a lei cósmica impeliu esses aspirantes a renascer em novos corpos astrais em Iranialoka, o paraíso, o sol astral, onde me encontro para ajudá-los. Vivem também Iranialoka seres quase perfeitos, vindos do mundo causal superior. Minha mente estava agora em sintonia tão perfeita com a do meu guru, que ele me comunicava suas imagens e palavras, em parte por meio da linguagem, em parte por transmissão do pensamento. Assim eu recebia rapidamente seus tabloides de ideias. Você leu nas Escrituras, continuou o mestre, que Deus encerrou a alma humana em 3 corpos sucessivamente: o corpo causal, ou de ideias, o sutil corpo astral, sede de natureza mental e emocional do homem, e o corpo físico denso. Na Terra, o homem está equipado com os sentidos físicos. Um ser astral age por meio de sua consciência, dos seus sentimentos e de um corpo feito de vitátrons. Um ser em corpo causal permanece no beatífico reino das ideias. Meu trabalho relaciona-se com os seres astrais que estão se preparando para entrar no mundo causal. Mestre adorável, por favor, fale mais sobre o cosmos astral. Embora eu tivesse afrouxado um pouco meu abraço em pedido de Cyril Kutsar, meus braços ainda o rodeavam. Tesouro acima de todos os tesouros, meu guru que rira da morte para chegar até mim. Há muitos planetas astrais, fervilhantes de seres astrais, começou o mestre. Seus habitantes usam aeroplanos astrais ou massas de luz para viajar de um planeta a outro, mais depressa do que a eletricidade e as energias radioativas. O universo astral, feito de diversas vibrações sutis de luz e cor, é centenas de vezes maior que o cosmos material. A criação física inteira está suspensa, como em um sólido cestinho, sob um gigantesco balão luminoso da esfera astral. Assim como numerosos sóis e estrelas materiais vagam pelo espaço, no astral também existem incontáveis sistemas solares e estelares. Os planetas têm sóis e luas mais belos que os físicos. Os luminares astrais se parecem com a aurora boreal.
A aurora do sol astral é mais deslumbrante que os tênues raios do despontar da lua astral. E os dias e as noites astrais são muito mais longos que os da Terra. O mundo astral é infinitamente belo, limpo, puro e ordenado. Não há planetas mortos nem terrenos estéreis. As imperfeições terrestres, ervas daninhas, bactérias, insetos, serpentes, não existem lá. Contrariamente aos vários climas e estações da Terra, os planetas astrais mantêm uma temperatura constante de eterna primavera, com nevadas ocasionais. De um branco resplandecente, chuvas de luzes multicoloridas. Nos planetas astrais, encontra-se grande abundância de lagos opalescentes, mares brilhantes e rios de arco-íris. Tem uma nota aqui que fala sobre os vitátrons. As escrituras hindus mencionam não só o anu, átomo, e o paramanu, além do átomo, ou energias eletrônicas mais refinadas, mas também o prana, força criadora vivatrônica. Átomos e elétrons são forças cegas. O prana é inerentemente inteligente. Por exemplo, os vitátrons prânicos nos espermatozoides e óvulos guiam o desenvolvimento do embrião de acordo com um desenho kármico. O universo astral comum, não o paraíso mais sutil de Irânia Louca, é povoado por milhões de seres astrais vindos, mais ou menos recentemente, da Terra, e também por miríades de fadas, sereias, peixes, animais, duendes, gnomos, semideuses e espíritos, todos residindo em diferentes planetas astrais, de acordo com a sua qualificação kármica. Reservam-se várias moradas celestes ou regiões vibratórias para espíritos bons e para espíritos maus. Os bons podem viajar livremente, mas os espíritos maus estão confinados a zonas restritas. Assim como os seres humanos vivem na superfície da terra, os vermes no interior do solo, os peixes na água e os pássaros no ar, lá os seres astrais são encaminhados a regiões vibratórias adequadas a seus diferentes estágios de evolução. Entre sombrios anjos caídos, expulsos de outros mundos, surgem atritos e guerras, com bombas vibratrônicas, ou raios vibratórios mentais mântricos. Mantras, sons seminais cantados, disparados pela arma mental da concentração. Os Puranas, antigos Shastras ou tratados, descrevem guerras mântricas entre devas e asuras, deuses e demônios. Um asura tentou, certa vez, destruir um deva com um cântico potente, mas por causa da má pronúncia, a bomba mental agiu como bumerangue e matou o demônio. Estes seres habitam regiões das trevas densas, no cosmo astral inferior, saldando as dívidas de seu mau karma. Nos vastos domínios acima da lúgubre prisão astral, tudo é resplandecente e formoso. O cosmos astral está em sintonia mais natural com a vontade de Deus e seu plano de perfeição do que a Terra. Todo objeto astral manifesta-se primordialmente pela vontade divina e parcialmente pela vontade declarada dos seres astrais. Estes possuem o poder de modificar ou realçar a graça e a forma de qualquer coisa já criada pelo Senhor. A seus filhos astrais, ele deu a liberdade e o privilégio de modificarem ou aperfeiçoarem à vontade o cosmos astral. Na Terra, um sólido precisa ser transformado em líquido ou em outra forma, por meio de processos naturais ou químicos.
mas os sólidos astrais são transformados em líquidos, gases ou energia astral apenas e instantaneamente pela vontade dos habitantes. A Terra está obscurecida por guerras e assassinatos no mar, no solo e no ar, continuou meu guru. Mas os domínios astrais conhecem uma feliz harmonia e igualdade. Os seres astrais desmaterializam e materializam suas formas como quando querem. Flores, peixes, animais podem se metamorfosear temporariamente em homens astrais. Todos os seres do astral são livres para assumir qualquer forma e podem facilmente comungar entre si. Nenhuma lei natural fixa e definitiva os limita. A qualquer árvore astral se pode pedir, por exemplo, que produza mangas astrais, outros frutos, flores ou qualquer outro objeto. Existem certas restrições kármicas, mas nenhuma distinção se faz no mundo astral quanto ao desejo de se possuir esta ou aquela forma. Tudo vibra com a luz criadora de Deus. Ninguém nasce de mulher. Os seres astrais, por meio de sua vontade cósmica, materializam a prole em formas especialmente projetadas e altamente condensadas. Quem recentemente desencarnou no mundo físico integra-se numa família astral por convite, atraído por tendências mentais e espirituais semelhantes. O corpo astral não está sujeito ao frio, calor ou outras condições da natureza. A anatomia inclui um cérebro astral, ou o lótus de 1000 pétalas de luz e 6 centros despertos no Sushumna, ou eixo cérebro-espinal astral. Do cérebro astral, o coração retira energia cósmica e luz, enviando-as aos nervos astrais, e as células do corpo astral ouvem átomos. Os seres astrais podem alterar suas formas por meio de energia vitatrônica ou de santas vibrações mântricas. Na maioria dos casos, o corpo astral é a contraparte exata da última forma física. O rosto e a figura de uma pessoa astral assemelham-se ao que ela possuía na juventude, em sua última jornada terrena. Às vezes, alguém como eu prefere conservar a aparência que tinha na velhice. O mestre, a quinta essência da juventude, riu jovialmente. Ao contrário do mundo físico de 3 dimensões espaciais, só conhecido por meio de 5 sentidos, as esferas astrais são visíveis ao sexto sentido, que abrange tudo, a intuição, continuou Srivastava. Todos os seres astrais veem, ouvem, cheiram, saboreiam e apalpam por meio do puro sentimento intuitivo. Possuem 3 olhos, 2 dos quais estão parcialmente fechados. O terceiro, principal olho astral, verticalmente localizado na testa, está aberto. Os seres astrais possuem todos os órgãos sensoriais externos: olhos, ouvidos, nariz, língua e pele, mas empregam o sentido da intuição para experimentar sensações através de qualquer parte do corpo. Podem ver por meio do ouvido, do nariz ou da pele, ouvir pelos olhos ou pela língua, saborear através dos ouvidos ou da pele, e assim por diante. O corpo físico do homem está exposto a inúmeros perigos e é facilmente ferido ou mutilado. O etéreo corpo astral pode às vezes ser cortado ou ferido, mas cura-se instantaneamente por mera expressão da vontade. Gurudeva, todas as pessoas astrais são bonitas? A beleza no mundo astral é uma qualidade espiritual e não uma configuração exterior, respondeu Srivastava.
Os seres astrais, por isso, atribuem pouca importância aos traços do rosto. Eles têm o privilégio, entretanto, de se revestir, quando querem, de corpos astralmente materializados, novos e coloridos. Assim como os homens mundanos revegam roupas novas para eventos de gala, também os seres astrais encontram ocasião de se adornarem com formas especialmente projetadas. Alegres festividades ocorrem nos planetas astrais superiores, como Iranialoka, quando um ser, por seu adiantamento espiritual, liberta-se do mundo astral, está preparado para entrar no céu do mundo causal. Nessas ocasiões, o Pai Celestial, invisível, e os santos, nele imersos, materializam-se em corpos de sua própria escolha e participam da comemoração astral. Para agradar a seu amado devoto, o Senhor assume qualquer forma desejada. Se o devoto adorava a Deus por meio da devoção, ele o vê como Mãe Divina. Para Jesus, o aspecto do Pai, do Ser Infinito, sobrepujava todas as demais concepções. A individualidade conferida pelo Criador a cada uma de suas criaturas faz com que surja todo tipo de demanda, concebível ou inconcebível, a versatilidade do Senhor. Meu guru e eu vimos felizes. Amigos de outras vidas facilmente se reconhecem no mundo astral, continuou Sri com sua bela voz, que lembrava o som de uma flauta. Regozijando-se na imortalidade da amizade, eles compreendem a indestrutibilidade do amor, tantas vezes posta em dúvida nos momentos das tristes e ilusórias separações da vida terrena. A intuição dos seres astrais atravessa o véu e observa as atividades humanas na Terra, mas o homem não pode ver o mundo astral, a menos que o seu sexto sentido esteja um tanto desenvolvido. Milhares de habitantes da Terra já vislumbraram momentaneamente um ser ou um mundo astral. Tem uma nota falando que na Terra, crianças de mente pura são às vezes capazes de ver os graciosos corpos astrais das fadas, e por meio de drogas, bebidas, cujo uso é proibido por todas as escrituras, um homem pode transtornar tanto a sua consciência a ponto de perceber formas hediondas nos infernos astrais. Os residentes adiantados de Iranialoka permanecem, em geral, despertos em êxtase durante os longos dias e noites astrais, ajudando a resolver problemas intricados da administração cósmica e de redenção dos filhos pródigos, as almas presas à terra. Quando os seres de Iranialoka dormem, ocasionalmente têm visões astrais semelhantes ao sonho. Em geral, suas mentes estão absortas no estado consciente da mais elevada bem-aventurança, Nirvikalpa. Os habitantes de todas as regiões do mundo astrais ainda estão sujeitos a agonias mentais. As mentes sensíveis dos seres mais adiantados, em planetas como Iranialoka, sentem dor aguda se cometem algum erro de percepção da verdade ou da conduta. Estes seres mais evoluídos se esforçam para harmonizar cada um de seus pensamentos e atos com a perfeição da lei espiritual. A comunicação entre os habitantes astrais é feita inteiramente por telepatia e por televisão astrais. Lá não existe a confusão e a incompreensão oriunda da palavra oral e escrita, que os moradores da Terra têm de suportar. Assim como os homens numa tela de cinema parecem mover-se e agir por meio de uma série de cenas de luz, sem, todavia, respirar de verdade, também os habitantes do mundo astral andam e trabalham como imagens de luz, inteligentemente guiadas e coordenadas, sem necessidade de retirar forças do oxigênio.
O homem depende de sólidos, líquidos, gases e energia para sua subsistência. Os moradores do astral sustentam-se principalmente da luz cósmica. Mestre meu, os seres astrais comem alguma coisa? Eu bebia seus maravilhosos esclarecimentos com a receptividade de todas as minhas faculdades, mente, coração e alma. As percepções superconscientes da verdade são permanentemente reais e imutáveis, enquanto as experiências e impressões fugazes dos sentidos são apenas temporárias ou relativamente verdadeiras. Sua lembrança logo perde a clareza. As palavras de meu guru imprimiram-se de modo tão indelével no pergaminho do meu ser que, a qualquer momento, transferindo minha mente ao estado superconsciente, posso reviver com nitidez a divina experiência. Legumes luminosos em formas de raios são abundantes nos solos astrais, respondeu. Os moradores do mundo astral consomem vegetais e bebem o néctar que jorra de gloriosas fontes de luz e de regatos e rios astrais. Assim como na Terra é possível extrair do éter as imagens invisíveis de pessoas, torná-las visíveis por meio de um aparelho de televisão e depois devolvê-las ao espaço, também os invisíveis modelos astrais de plantas e legumes, criados por Deus e flutuando no éter, são condensados no planeta astral pela vontade de seus habitantes. Do mesmo modo, nascidos da mais incrível fantasia desses seres, jardins inteiros de perfumadas flores são materializados, voltando mais tarde à invisibilidade etérea. Apesar de os moradores de planetas celestiais, como Irã e Aloka, estarem quase livres da necessidade de comer, ainda mais elevada é a existência incondicionada de almas quase completamente livres do mundo causal, que só se alimentam do maná da bem-aventurança. O ser astral liberto da Terra encontra-se com uma multidão de parentes, pais, mães, esposas, maridos e amigos, tidos em diferentes encarnações na Terra, à medida que eles aparecem de tempos em tempo em várias regiões dos reinos astrais. Tem aqui uma nota. Certa vez perguntaram ao Senhor Buda por que deveria o homem amar todas as pessoas igualmente. Porque, respondeu o grande instrutor, nos numerosíssimos e diversificados períodos de vida de cada homem, todos os seres lhe foram queridos, nesta ou naquela época. Por isso, então, o ser astral liberto da Terra encontra-se com uma multidão de parentes, pais, mães, esposas, maridos e amigos, tidos em diferentes encarnações da Terra. Por isso sentem-se confusos ao tentar entender a quem amou, a quem amar de modo especial. Aprendem assim a dedicar amor divinal e igual a todos, como filhos e expressões individualizadas de Deus. Embora a aparência externa dos entes queridos possa ter mudado, mais ou menos de acordo com o desenvolvimento de novas qualidades da última vida daquela alma, o ser astral emprega sua infalível intuição para reconhecer todos aqueles que uma vez amou em outros planos de existência e para recebê-los em seu novo lar astral. Em virtude de cada átomo na criação estar dotado de individualidade inextinguível, um amigo astral será reconhecido, seja qual for o traje de que se revista, assim como na Terra se descobre, pela observação atenta, a identidade de um ator, apesar de algum disfarce. Então, aqui se fala as 8 qualidades elementares que entram em toda a vida criada, dos átomos ao homem são terra, água, fogo, ar, éter.
mente sensorial, inteligência, buddhi, individualidade ou ego, Ahankara. Bhagavad Gita 7:4. O tempo de vida no mundo astral é muito mais longo que na Terra. Em média, o período de vida de um ser astral adiantado vai de 500 a 1000 anos, medidos segundo o padrão de tempo terreno. Determinadas sequoias sobrevivem à maioria das árvores em milênios, exceto os yogis vivem várias centenas de anos, embora a maioria dos homens morra antes de 60 anos. Assim, alguns seres astrais ultrapassam o período médio de vida astral. Os visitantes do mundo astral, neles, residem por períodos mais curtos ou mais prolongados, de acordo com o peso de seu karma físico, que os atrai de volta à Terra, dentro de um prazo específico. O ser astral não tem de lutar dolorosamente contra a morte no momento de desprender-se de seu corpo luminoso. Muitos, não obstante, ficam um pouco nervosos à ideia de trocar a forma astral por uma forma causal mais sutil. O mundo astral acha-se livre da morte, da doença e da velhice, indesejáveis, três pavores que são a maldição da terra, onde o homem permitiu que sua consciência se identificasse quase que inteiramente com o frágil corpo físico, exigindo constante ajuda do ar, do alimento e do sono para existir. A morte física caracteriza-se pelo desaparecimento da respiração e pela desintegração das células corporais. A morte astral consiste na dispersão dos vitátomos, unidades de energia que constituem a vida dos seres astrais. Na morte física, um ser perde sua consciência carnal e torna-se cônscio de seu corpo sutil no mundo astral. Experimentando a morte astral no seu devido tempo, um ser passa da consciência de nascimento e morte astrais à de nascimento e morte físicos. Estes ciclos recorrentes de alojamentos astrais e físicos são o destino inelutável de todos os seres não iluminados. Conceitos de céu e inferno das Escrituras às vezes despertam no homem reminiscências ainda mais profundas do que as lembranças subconscientes de sua longa série de experiências no agradável reino astral e no decepcionante mundo terrestre. Amado mestre, perguntei, por favor, pode descrever em mais detalhes a diferença entre o renascimento na Terra e o renascimento nas esferas astrais e causais? O homem, como alma individualizada, tem um corpo essencialmente causal, explicou meu guru. Este corpo é matriz das 35 ideias concebidas por Deus como as forças de pensamento básico ou causal, das quais ele, posteriormente, formou o sutil corpo astral de 19 elementos e o denso corpo físico de 16 elementos. Os 19 elementos do corpo astral são mentais, emocionais e vitatrônicos. São eles: inteligência, ego, sentimento, mente, consciência dos sentidos, 5 instrumentos de conhecimento, contrapartes sutis dos sentidos da visão, audição, olfato, paladar e tato, 5 instrumentos de ação, correspondentes mentais das capacidades executivas de procriar, excretar, falar, caminhar e executar atividade manual, e 5 instrumentos de força vital, com autonomia para realizar as funções corporais de cristalização, assimilação, eliminação, metabolização e a circulação do sangue. Este sutil envoltório astral de 19 elementos sobrevive à morte do corpo físico
composto de 16 elementos químicos densos. Deus concebeu diferentes ideias dentro de si mesmo e as projetou como sonhos. Assim nasceu a Senhora do Sonho Cósmico, ataviada com seus ornamentos colossais intermináveis de relatividade. Nas 35 categorias radiativas do corpo causal, Deus elaborou todas as complexidades das 19 contrapartes astrais e 16 físicas do homem, pela condensação de forças vibratórias, a princípio sutis e depois densas, ele produziu o corpo astral e finalmente a forma física do homem. De acordo com a lei da relatividade, segundo a qual a simplicidade primordial tornou-se a desconcertante multiplicidade, o cosmos e o corpo causal são diferentes dos cosmos e do corpo astral. O cosmos e o corpo físico também têm características diferentes das outras formas da criação. O corpo carnal é feito de sonhos do Criador, fixos e solidificados. As dualidades estão sempre presentes na Terra: saúde e doença, prazer e a dor, ganho e perda. Os seres humanos encontram limitação e resistência na matéria tridimensional. Quando a doença ou outras causas abalam gravemente o desejo de viver, chega a morte. O pesado abrigo da carne é temporariamente abandonado. A alma, porém, continua aprisionada no corpo astral e causal. Aqui dizendo que corpo significa qualquer alojamento da alma, seja grosseiro ou sutil. Os 3 corpos são gaiolas para a água do paraíso. A força coesiva que mantém unidos os 3 corpos é o desejo. O poder dos desejos não realizados é a raiz de toda a escravidão humana. Desejos físicos estão enraizados no egoísmo e nos prazeres dos sentidos. A compulsão ou a tentação da experiência sensorial é mais poderosa que a força do desejo referente a apegos astrais e percepções causais. Desejos astrais concentram-se em prazeres do tipo vibratório. Os seres astrais deliciam-se com a etérea música das esferas, extasiam-se com a visão do universo inteiro como expressão inesgotável da luz cambiante. Também sentem o cheiro e o sabor da luz e podem tocá-la. Assim, os desejos astrais relacionam-se com o poder de materializar todos os objetos e experiências em forma de luz ou em pensamentos condensados ou sonhos. Desejos causais são realizados somente por meio da percepção. Os seres quase livres, alojados apenas no corpo causal, veem o universo inteiro como realizações das ideias oníricas de Deus. Podem materializar tudo puramente no pensamento. Portanto, considera as sensações físicas e deleites astrais como grosseiros e sufocantes para a sensibilidade sutil da alma. Os seres causais esgotam seus desejos, materializando-os instantaneamente. Assim como o Babaji ajudou Lahiri Mahasaya a livrar-se do desejo de um palácio, vestígio de alguma vida anterior, conforme já foi descrito no capítulo 34. As almas que se cobrem somente com o delicado véu do corpo causal podem, à semelhança do Criador, fazer com que universos inteiros se manifestem. Como toda a criação é feita de textura de sonho cósmico, a alma, com a diáfana veste causal, possui vastos poderes de realização. Sendo invisível por natureza, a alma só pode ser percebida pela presença de seu corpo ou corpos. A mera presença de um corpo significa que sua existência se torna possível devido a desejos irrealizáveis. Esteja a alma alojada no corpo físico astral causal,
Aí as águas dos desejos, que se nutrem como aves de rapina das fraquezas dos sentidos humanos ou dos apegos astrais e causais, também se ajuntarão para manter a alma prisioneira. Enquanto a alma do homem se encontra encerrada em um, dois ou três recipientes corporais, fechados hermeticamente com as folhas da ignorância e dos desejos, ele não pode fundir-se com o mar do espírito. Quando o denso receptáculo físico é destruído pelo martelo da morte, outros dois invólucros, astral e causal, ainda permanecem, impedindo que a alma se una conscientemente à vida onipresente. Quando se alcança, por meio da sabedoria, a ausência dos desejos, seu poder desintegra os dois vasos remanescentes. A diminuta alma do homem emerge finalmente livre, unificada com a amplidão imensurável. Pedi a meu guru que desse maiores esclarecimentos sobre o superior e misterioso mundo causal. O mundo causal é indescritivelmente sutil, respondeu. Para entendê-lo, o homem teria de possuir poderes de concentração tão extraordinários que poderia fechar os olhos e visualizar o cosmos astral e físico em toda sua vastidão. O balão luminoso, com o sólido cesto, se existissem apenas sob a forma de ideias. Se por meio dessa concentração sobre-humana ele pudesse converter ou resolver em meras ideias os dois cosmos, com todas as suas complexidades, alcançaria então o mundo causal e estaria na fronteira da fusão entre matéria, mente e matéria. Ali se percebem todas as coisas criadas, sólidos, líquidos, gases, eletricidade, energia, todos os seres, deuses, homens, animais, plantas, bactérias, como formas de consciência, exatamente como um homem pode fechar os olhos e perceber que ele existe, apesar de seu corpo ser invisível aos olhos físicos, mas estar presente apenas como uma ideia. Tudo que um ser humano pode fazer na imaginação, um ser causal converte em realidade. Um homem dotado de mais colossal inteligência imaginativa é capaz em sua mente apenas de estender-se do extremo de um pensamento a outro, de saltar de planeta em planeta, de cair interminavelmente num abismo de eternidade, de subir como um foguete ao céu de galáxias e de cintilar como um farol das vias lácteas e espaços estrelados. Mas os seres do mundo causal gozam de liberdade muito maior e podem facilmente manifestar seus pensamentos, objetivando-os instantaneamente, sem nenhuma obstrução material ou astral e sem limitação kármica. Os seres causais percebem que o cosmos físico não é basicamente construído de elétrons, nem o cosmos astral se constitui basicamente de vitátrons. Na verdade, ambos são criados das menores partículas do pensamento de Deus, divididas e fragmentadas por Maya, a lei da relatividade que aparentemente intervém para separar a criação de seu Criador. No mundo causal, as almas se reconhecem umas às outras como pontos individualizados do espírito jubiloso. Seus objetos de pensamento são os únicos que as rodeiam. Os seres causais percebem que a diferença entre seus corpos e os pensamentos é meramente uma ideia. Assim como o homem, fechando os olhos, pode visualizar uma ofuscante luz branca ou uma suave névoa azul, também os seres causais, só pelo pensamento, enxergam, ouvem, cheiram, saboreiam e apalpam. Eles criam tudo ou tudo dissolvem, pelo poder da mente cósmica. Tanto a morte quanto o renascimento no mundo causal ocorrem em pensamento. Os seres de corpo causal banqueteiam-se apenas com a ambrosia do conhecimento eternamente novo. Bebem dos mananciais de paz
andam pelos solos sem trilhas das percepções, nadam na infinitude oceânica da bem-aventurança. Veja, seus brilhantes corpos pensamentos passam zunindo vertiginosamente por trilhões de planetas criados pelo Espírito, por novas bolhas do universo, por estrelas de sabedoria e por sonhos espectrais de nebulosas douradas no seio celeste do infinito. Muitos seres permanecem durante milhares de anos no cosmos causal. Então, de êxtases cada vez mais profundos, a alma livre se retira do pequeno corpo causal e incorpora-se à imensidão do cosmos causal. Todos os isolados torbellinos de ideias, as ondas particularizadas de poder, amor, vontade, alegria, paz, intuição, tranquilidade, autocontrole e concentração, dissolve-se no sempre jubiloso oceano da bem-aventurança. A alma não terá mais que experimentar sua alegria. Desculpa. A alma não terá mais que experimentar sua alegria como uma onda de consciência individualizada. Agora ela se funde no oceano cósmico único, com todas as suas ondas, eterno riso, vibrações, pulsações. Quando uma alma rompe o casulo dos três corpos, escapa para sempre da lei da relatividade e torna-se o inefável sempre existente. Contemple a borboleta da onipresença, as asas esculpida com estrelas, sóis e luas. A alma expandida no espírito paira sozinha na região da luz sem luz, da treva sem treva, do pensamento sem pensamento, inebriada com seu êxtase de alegria no sonho divino da criação cósmica. Uma alma livre, exclamei com reverência. A quem vencer eu o farei coluna no templo de meu Deus, onde jamais sairá, isto é, não mais reencarnará. A quem vencer eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 12 a 21. Quando uma alma finalmente se liberta das três ânforas de ilusões corporais, prosseguiu o mestre, ela unifica-se com o infinito sem qualquer perda de individualidade. Cristo conquistou sua liberdade definitiva antes mesmo de nascer como Jesus, em três etapas de seu passado, simbolizados em sua vida na Terra. Pelos 3 dias que passou pela morte e ressurreição, ele alcançara o poder de ascender plenamente no Espírito. O homem não desenvolvido precisa passar por incontáveis encarnações terrestres, astrais e causais, até emergir de seus três corpos. Um mestre que conquista a liberdade final pode escolher voltar à Terra como profeta para ajudar outros seres humanos a regressar a Deus, ou como eu, residir no cosmos astral. Lá, o Salvador assume parte do fardo kármico de seus habitantes, e assim os ajuda a terminar o ciclo de reencarnações no cosmos astral, para que continuem definitivamente nas esferas causais. Ou então, uma alma liberta pode entrar no mundo causal para ajudar seus seres e encurtar seu prazo no corpo causal, e assim conquistar a liberdade absoluta. Sri queria dizer que, assim como em sua encarnação terrena ele ocasionalmente assumir o peso da doença para aliviar o karma de seus discípulos, também no mundo astral sua missão como Salvador o capacitava a assumir certo karma astral dos habitantes de Iranialuca, acelerando sua evolução para o superior mundo causal.
Mestre ressuscito. Quero saber mais sobre o karma que obriga as almas a regressar aos três mundos. Eu poderia ouvir meu mestre onisciente, pensei, por toda a eternidade. Nunca em sua vida terrena eu fora capaz, numa só vez, de assimilar tanto de sua sabedoria. Agora, pela primeira vez, eu recebi a percepção clara e definida a respeito das casas enigmáticas do tabuleiro de xadrez da vida e da morte. O karma ou desejos físicos do homem precisam ser completamente esgotados antes que se torne possível a ele residir permanentemente nos mundos astrais, elucidou meu guru com sua voz vibrante. Dois tipos de seres vivem nas esferas astrais: os que ainda têm karma físico pendente e por isso precisam habitar novamente num corpo denso para saldar suas dívidas kármicas, podem ser classificados após a morte física mais como visitantes temporários do mundo astral do que como residentes estabelecidos. Após a morte astral, seres que não redimiram seu karma terreno não têm permissão de entrar na elevada esfera causal das ideias cósmicas, tendo que fazer viagens de ida e volta somente entre os mundos astrais e físicos, sucessivamente conscientes de seu corpo físico e 16 elementos grosseiros de seu corpo astral e 19 elementos sutis. Contudo, após cada perda do corpo físico, um ser terreno não desenvolvido permanece a maior parte do tempo no profundo estupor do sono da morte e dificilmente tem consciência da bela esfera astral. Terminado o descanso astral, ele volta ao plano material para aprender novas lições, acostumando-se gradualmente por meio de repetidas jornadas aos mundos de sutil textura astral. Por outro lado, residentes normais ou há muito tempo estabelecidos no universo astral são os que, livres para sempre de todos os anseios materiais, já não precisam regressar às vibrações grosseiras da Terra. Estes seres só têm karma astral ou causal para resgatar. Na morte astral, passam para um mundo causal infinitamente mais sutil e delicado. No fim de certo prazo determinado pela lei cósmicas, esses seres evoluídos então voltam a Irânia-Loka, a um planeta elevado semelhante, onde renasce em novo corpo astral para redimir o remanescente de seu karma astral. Meu filho, agora você pode compreender melhor que ressuscitei por decreto divino, continuou Sirius suave, como um salvador de almas reencarnadas do mundo astral, especialmente as que descem da esfera causal e não as que sobem da Terra. Estas últimas ainda conservam vestígios de karma material, não sobem aos planetas astrais muito elevados, como Irânia-Loka. Assim como a maioria das pessoas na Terra não aprendeu, por meio da visão adquirida com a meditação, a apreciar as alegrias e vantagens superiores da vida astral, e assim, após a morte, desejam regressar aos prazeres limitados e imperfeitos da Terra, também muitos seres astrais, durante a desintegração normal de seu corpo astral, não conseguem vislumbrar o adiantado estado de alegria espiritual do mundo causal, retardam-se em pensamentos sobre a felicidade astral mais grosseiro e esfuziante, e por isso anseiam revisitar o paraíso astral. Estes seres precisam redimir o pesado karma astral antes que se possam obter, após a morte astral, estada permanente no mundo causal do pensamento, tenuamente separado do Criador. Só quando um ser não deseja mais experiência no cosmo astral, tão agradável à vista, e já não é tentado a voltar a ele, é que permanece no mundo causal, completando ali a obra de redimir-se de todo o karma causal ou semente de desejos passados. A alma confinada faz saltar a última das três folhas da ignorância e emergindo da derradeira ânfora do corpo causal,
unifica-se ao Eterno. Compreende agora? O mestre sorria de modo tão encantador. Sim, por sua graça, estou mudo de alegria e gratidão. Nunca de uma canção ou de uma história recebi conhecimento tão inspirador. As escrituras hindus referem-se aos mundos astral e causal e aos três corpos do homem, mas que remotas, mas que remotas e inexpressivas aquelas páginas e comparadas à calorosa autenticidade de meu mestre o ressuscito. Para ele realmente não existia nenhuma terra desconhecida, de cujo âmbito ninguém retornou. Hamlet, ato 3, cena 1. A interpretação dos três corpos do homem expressa-se de muitas maneiras através de sua tríplice natureza, continuou meu grande guru. Na Terra, no estado de vigília, o ser humano está mais ou menos consciente de seus três veículos. Quando está ocupado com os sentidos, sentindo o gosto, cheirando, tocando, ouvindo ou vendo, ele opera principalmente com seu corpo físico. Quando exercita seus poderes de vontade e de visualização, está operando sobretudo por meio do corpo astral. Seu instrumento causal expressa-se quando ele pensa ou mergulha profundamente em introspecção ou em meditação. Pensamentos cósmicos geniais visitam o homem, que habitualmente mantém contato com seu corpo causal. Nesse sentido, pode-se classificar o indivíduo genericamente como material, dinâmico ou intelectual. O ser humano identifica-se com seu veículo físico durante 16 horas por dia e depois dorme. Se tem sonhos, permanece no corpo astral, criando sem esforço qualquer objeto, à semelhança dos entes astrais. Se o sono é profundo e sem sonhos, ele é capaz de transferir por muitas horas sua consciência ou noção do eu ao corpo causal. Tal sono é revigorante. Quem sonha está em contato com seu corpo astral e não com o causal. Este sono não é inteiramente restaurador. Eu mirava Siripswa com amor enquanto ele fazia maravilhosa exposição. Guru evangélico, disse eu, seu corpo parece ser exatamente igual àquele sobre o qual chorei pela última vez no Ashram de Puri. Ah, sim, meu novo corpo é uma cópia perfeita do velho. Eu materializo e desmaterializo esta forma a qualquer momento à vontade, com muito maior frequência do que eu fazia na Terra. Pela rápida desmaterialização, agora viajo instantaneamente de planeta em planeta, no expresso da luz, ou, em verdade, do cosmo astral ao causal ou ao físico. Meu divino Guru sorriu. Embora você esteja se movimentando muito rapidamente nos últimos dias, não tive dificuldade em encontrá-lo em Bombaim. Oh, mestre, eu estava tão profundamente triste com sua morte. Ah, então eu morri? Aí não existe uma contradição? Os olhos de Sri Chua cintilavam de divertimento e de amor. Você estava apenas sonhando na terra quando via meu corpo onírico. Mais tarde enterrou aquela imagem onírica. Agora meu corpo de carne mais refinado que você está vendo e continua abraçando um tanto apertadamente, ressuscitou num plano onírico de Deus, também mais sutil. Algum dia o corpo onírico mais sutil e o planeta onírico mais sutil desaparecerão. Eles também não existirão para sempre. Todas as bolhas oníricas precisam, afinal, explodir ao derradeiro toque do despertar. Meu filho Yogananda, perceba a diferença entre sonhos e realidade. Esta ideia vedântica de ressurreição maravilhou-me. Envergonhei-me de haver me compadecido por meu mestre quando vi seu corpo inanimado e impuro. Pois a vida e a morte são apenas relatividade do pensamento. O Vedanta salienta que Deus é a única realidade. Toda a criação ou existência separada é maia ou ilusão. Esta filosofia monista teve sua mais alta expressão nos comentários de Shankara aos antigos Upanishads. Compreendi, afinal, que meu guru sempre estivera completamente desperto em Deus, percebendo sua própria vida e morte na Terra e sua ressurreição atual,
como nada mais do que relatividades de ideias divinas no sonho cósmico. Agora, contei as verdades sobre minha vida, morte e ressurreição, Yogananda. Não chore por mim. Em vez disso, divulgue em toda parte a história da minha ressurreição, da terra onírica de Deus, onde viviam os homens, para outro planeta onírico de Deus, onde vivem almas com vestes astrais. Nova esperança se infundirá no coração dos que sonham neste mundo, exasperados pelos sofrimentos e temerosos da morte. Sim, mestre, com que boa vontade eu iria compartilhar com outros minha alegria por sua ressurreição. Na terra, meus padrões foram comodamente altos, inadequados à natureza da maioria dos homens. Frequentemente repreendi você mais do que devia. Você passou no teste, seu amor brilhou através das nuvens de todas as reprimendas. E acrescentou com ternura. Hoje vim também para lhe dizer: nunca mais vestirei o rigoroso olhar da censura, não o repreenderei mais. Que falta é sentir das correções de meu grande guru, cada uma fora um anjo da guarda a me proteger. Mestre caríssimo, reprove-me 1 milhão de vezes, corrija-me agora mesmo. Nunca mais ralharei com você. Sua divina voz era grave, contudo nela senti uma subcorrente de riso. Você e eu sorriremos juntos quando nossas duas formas forem diferentes no sonho maia de Deus. Finalmente mergulharemos unificados no amado cósmico. Nossos sorrisos serão o sorriso dele, e nosso cântico de alegria unificado, vibrando por toda a eternidade, se irradiará às almas sintonizadas com Deus. Cyril Kutswá esclareceu-me sobre assuntos que não posso revelar aqui. Durante as 2 horas que passou comigo no quarto do hotel em Bombaim, ele respondeu a todas as minhas perguntas. Algumas das profecias sobre o mundo feitas por ele naquele dia de junho de 1936 já se cumpriram. Agora devo ir, bem-amado. Ao ouvir essas palavras, senti que o mestre se dissolvia dentro do círculo de meus braços. Meu filho, sua voz ressoou, vibrando no próprio firmamento de minha alma. Sempre que você entrar pela porta do Nirvikalpa Samadhi me chamar, virei como hoje, em carne e osso. Com essa promessa celestial, Cyril Kutswá desapareceu de minha vista. Uma voz de nuvem repetia, como um trovão musical: diga a todos, quem souber por meio da realização Nirvikalpa, que a Terra é um sonho de Deus, pode vir ao mais sutil planeta onírico de Iranialoka, para me achar ali, ressuscitado num corpo exatamente igual ao que tive na Terra. Yogananda, diga a todos. Foi-se a tristeza da separação, a dor e o pesar por sua morte, que por tanto tempo me roubara a paz, fugiram de pura vergonha. A bem-aventurança jorrava como fonte através dos poros sem fins, sem abertos da alma. No dilúvio do êxtase que me transportava, esses poros, antes obstruídos pelo desuso, agora se alargavam purificados. Em sequência cinematográfica, minhas encarnações anteriores apareceram diante do olho interno. Todo o bom e o mau karma do passado foram dissolvidos na luz cósmica, derramada sobre mim durante a divina visita do Mestre. Neste capítulo de minha autobiografia, obedeci às ordens de meu guru e divulguei as boas novas, mesmo que elas confundam uma geração cética uma vez mais. Mas rastejar o homem sabe muito bem. O desespero raramente lhe é estranho. Estas deturpações, entretanto, não fazem parte de seu verdadeiro destino. No dia em que quiser, ele se colocará no caminho da liberdade. Durante muito tempo lhe deu ouvido aos deprimentes pessimismos dos que ensinam tu és pó, sem atentar para a natureza indomável da alma. Não fui o único a ter o privilégio de contemplar o Guru ressuscito.
Um dos chelas de Sri Yukteswar era uma senhora idosa, carinhosamente conhecida como Ma, mãe, e cuja casa ficava perto do eremitério de Puri. Durante seu passeio matinal, o mestre frequentemente parava para conversar com ela. Na noite de 16 de março de 1936, Ma chegou a Saran e pediu para ver seu guru. Como seu mestre morreu há uma semana, Swami Serbananda, agora responsável pelo eremitério de Puri, fitou-a tristemente. Impossível, protestou ela com um sorriso. Não, Serbananda contou-lhe detalhes do enterro. Venha, vou levá-la até o jardim de frente para ver a sepultura. Mas sacudiu a cabeça. Para ele não existe sepultura. Esta manhã, às 10 horas, ele passou por minha porta em seu passeio matinal. Conversei com ele por vários minutos em plena luz do dia. Venha esta noite ao Acharran, disse ele. Aqui estou. Bênção se derramam sobre esta velha cabeça grisalha. O guru imortal queria que eu compreendesse em que corpo transcendente ele me visitou esta manhã. O assombrado Sivananda ajoelhou-se diante dela. Má, que peso aflitivo a senhora tira do meu coração. Ele ressuscitou. Assim termina este longo, mas de muita informação, né? Esse capítulo. Só respira um pouquinho, fecha os olhos, o silêncio um minuto. Busca lembrar o que ficou de toda essa leitura em seu coração, em sua alma. Respira profundamente e abre os olhos devagar. Gratidão pela presença de todos. E até amanhã, se Deus quiser.